sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração no teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Olá, feche os seus olhos, ore comigo. Senhor Jesus, obrigado, Deus, obrigado por Tua presença incrível em nossas vidas por meio do Seu Espírito. Estamos sedentos, Senhor, estamos sedentos por Ti, sedentos por Tua palavra, Senhor, sedentos por estar juntos novamente. Estamos reunidos, cada um na sua casa, mas cremos que estamos reunidos e unidos num só Espírito, num só batismo, num só Senhor, em torno de um só objetivo, que é louvar e adorar esse nosso grande e maravilhoso Deus. Nossa oração, Senhor Deus, desde já é que o Senhor se manifeste poderosamente nesta manhã, por meio das músicas, por meio da palavra, por meio da comunhão, mesmo que à distância, Senhor. Esteja conosco, fale conosco, molda o nosso coração, molda o nosso ser, Senhor. Pai, já são muitos dias dentro de casa, isolados, sem podermos nos encontrar como igreja. Não tem sido fácil para ninguém, Senhor. Cada um, Deus, está vivenciando isso de uma maneira, cada um está sofrendo, Deus, de uma maneira, e nós precisamos que o Senhor esteja conosco. Conforta o nosso coração, fortalece a nossa fé, Deus. Dá-nos, Senhor Deus, uma mente voltada para o Senhor nesses dias, onde, Deus, talvez tantas coisas dentro da própria casa podem estar querendo nos distrair, tirar o nosso foco, a nossa atenção das coisas do Senhor, e nós podemos dedicar tanto tempo, Senhor, para coisas que não edificam a nossa vida, não traz crescimento, Deus. Que possamos aproveitar para ler a Bíblia, para orar, para estudar, para realizar cursos, Deus, para ocupar a nossa mente com coisas que trazem crescimento para nós. É o que eu te peço, Deus. Pai, esteja agora com cada um dos irmãos, com cada uma das famílias que nos assistem, Senhor Deus, nossos irmãos em Cristo, e todos aqueles que têm acompanhado, Deus, os nossos cultos, as nossas lives. Abençoa, supra todas as necessidades. Faça, Deus, com que eles sintam a sua presença, o teu toque, o mover do seu Espírito, Senhor. Repreendemos mais uma vez aquilo que não vem do Senhor, que cai por terra em nome de Jesus. Esteja conosco nesta manhã, neste culto, Senhor, é para a honra e glória do teu santo nome, e que a tua palavra, Deus, possa alcançar os nossos corações, transformar primeiramente as nossas vidas e também, Deus, a vida daqueles que nos ouvem, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, como você está? Quero mais uma vez, então, reforçar, este nosso aviso que nós temos várias vezes dito aqui. Nós estamos aqui, estamos à disposição. Se você precisa de nós estamos aqui à sua disposição, nós queremos te ajudar. A igreja está fechada, mas existe um pátio aqui. Se você está precisando de um lugar para fazer uma caminhada, é só agendar com a secretária para não ter nenhuma aglomeração aqui. Você pode vir fazer caminhadas durante o dia aqui, tem um pátio enorme aqui para você realizar suas caminhadas, de repente você quer, tua casa é pequena, não tem onde levar os seus filhos, traga aqui, venha com ele, com você e ele, traga as bicicletas e venha pedalar no pátio da igreja, venha jogar uma bolinha, você e sua família. Então só você e sua família não tem problema, O problema é quando queremos reunir com mais pessoas que não são da família, mas como você e sua família já vivem juntos, não haverá problema quanto a isso. Então a igreja está disponível. Também lembro que nós continuamos precisando e recebendo doações de cesta básica, para você, para que a gente possa ajudar e abençoar outras famílias. Nós também vamos, durante essa semana, enviar um vídeo para a igreja de uma campanha muito bacana de uma empresa, se não me engano, que confecciona meias. Essa empresa tem um projeto muito bacana de pegar meias usadas para fazer cobertores. Então, se você tem meia usada aí, não jogue fora, mesmo que ela esteja rasgada, ela pode ser utilizada ainda para outra finalidade, tá bom? Então, esses são alguns avisos e, entre outros, talvez você esteja se perguntando,
mas a prefeitura, né, já liberou, né, os cultos para determinado número de pessoas, né? E por que nós não vamos voltar ainda, né? Eu acho que o pastor não quer voltar para os cultos presenciais. Não se trata disso, meu irmão. Nós não queremos correr risco algum, né? E achamos que é desnecessário, no momento, a gente colocar a sua vida em risco, nossa vida, e principalmente, né, por nossa igreja ser uma igreja com muitos idosos, com algumas pessoas, né, no grupo de risco. Então nós achamos por bem mantermos por enquanto os nossos cultos apenas online, né? Com o tempo nós estamos avaliando, acompanhando as notícias, né? E assim que realmente nós entendemos que é mais seguro, nós voltaremos então com os nossos cultos presenciais, ok? Nós tivemos e vemos que a coisa está aí. O Xaxim, uma informação que eu recebi, é um dos bairros que mais contém, né, casos de coronavírus. Então nós achamos por bem manter a situação desse jeito. E também as exigências para que se volte o culto, elas são muitas, né? E se a gente não conseguisse cumprir 100% delas, seria muito pior do que voltar com os cultos. Então achamos por bem assim, esperamos que você compreenda, ore pela liderança da igreja, ore por essa situação, né? E principalmente para que Deus abençoe, né, a todos nós, a humanidade toda, com uma cura para que tudo possa voltar ao normal também, ok? Você sabia que este mês nós completamos 61 anos, né, como igreja? O ano passado nós tivemos uma grande celebração, né, uma grande festa, vimos pessoas que não víamos há muito tempo, né, que estavam presentes aqui nos cultos de ação de graça, tanto no sábado como no domingo, né, e nós nos alegramos muito com aquilo que Deus proporcionou para nós ano passado. No final deste culto ou deste vídeo você vai poder acompanhar um pequeno vídeo com fotos, imagens dessa celebração, né, de gratidão a Deus, né? Nós queremos fazer isso como gratidão a Deus por esses 61 anos também que Ele está proporcionando para nós. É uma pena que estamos fazendo 61 anos e não podemos nos reunir, né? Mas em breve estaremos juntos. Não desanime, né? Fortaleça-se no Senhor e no seu poder e não deixe com que as coisas ou as notícias ruins aí abata você, ok? Então, esses são os avisos. Nós teremos uma música agora e você pode cantar e louvar ao Senhor também junto com a gente, né? E faça desse momento, né, um momento gostoso em família, de culto em família. Aproveite, né, que isso é possível desta maneira e faça então este culto em família. Louve e cante. Após o louvor, o pastor Paulo Santos vai trazer uma mensagem. Lembro que hoje é culto de missões também. Peço que você ore por nossos missionários, né? A Beth, a Caroline, né? Os projetos que nós, de alguma maneira, estamos envolvidos, participando, a HCJB, que ali tem a irmã Marli, a Bianca, que participa desse projeto também, a Associação para Vida Sem Drogas, La Bethesda, Fundação Educacional Menonita, Gideões. Ore por esses projetos, por esses missionários, né? Para que Deus possa abençoar o pastor Conrad com o projeto da Ilha das Peças, que Deus possa sustentar esses nossos irmãos envolvidos, né, em missões e assim cuidar deles, suprir as necessidades deles e de cada projeto. Ore por eles também. Então, após a música, o pastor Paulo Santos estará trazendo a palavra e no final, então, né, não deixe de assistir até o final para acompanhar este vídeo de gratidão a Deus por esses 61 anos que nós estamos comemorando. Deus abençoe você e um ótimo culto, né, para você e para sua família. Deus te abençoe. Vejo a luz do Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor.
dia de glória em glória, mostrem sempre a tua história. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai. Espírito de Deus, vem refúgio em nós. Faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Olá, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez com esse domingo de missões. Então eu quero já começar orando com você, que Deus abençoe com a sua palavra o nosso coração, para que a gente possa entender melhor a sua vontade. Essa é a nossa oração para mais esse dia. Queridos irmãos, hoje nós vamos falar, vamos meditar, vamos pensar a respeito do tema As Verdadeiras Últimas Palavras de Jesus, que não é apenas uma questão de conhecimento, de curiosidade, mas entendermos o tipo de implicação que isso traz para a nossa vida hoje, ok? Então, normalmente, queridos, é dito que as últimas palavras de Jesus, elas foram registradas no final dos evangelhos de Marcos e de Mateus. Mas isto não é verdade. Ali está registrada a grande comissão. As últimas palavras de Jesus nos dois evangelhos são conhecidas tradicionalmente como a grande comissão e são as últimas palavras dos evangelhos, mas não as últimas palavras de Jesus nesta terra, ok? Então, as últimas palavras de Jesus, na verdade, estão registradas no primeiro capítulo do livro de Atos, os versículos 4, 7 e 8, alguns segundos antes da sua ascensão, da sua subida aos céus. Eu gostaria de ler justamente esses 3 versículos aqui com você na palavra de Deus. Versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Aí depois nós vamos para o versículo 7. Respondeu-lhes Jesus, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui estão registradas, nesses 3 versículos, as últimas palavras do Senhor Jesus aqui nessa terra. Bom, então em resumo, esses 3 versículos que trazem as palavras de Jesus, as últimas palavras de Jesus aqui nessa terra, elas em resumo são instruções que são divididas em 3 partes. Instruções em 3 partes. Lembra, nós estamos falando das últimas palavras de Jesus aqui nessa terra, que são instruções e que são divididas em 3 partes. Então vamos lá. Na verdade são 4, porque a terceira tem uma sequência dela, ok? Mas vamos lá. Então a primeira delas, o versículo 4, o Senhor Jesus dá a instrução para que eles não saíssem de Jerusalém. Em primeiro lugar. Não saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém, esperem, aguardem. Versículo 4. Ainda no versículo 4, a segunda instrução era: esperem pela promessa que o Pai fez para vocês. Aguardem a promessa. Era a segunda instrução. A terceira instrução é que eles haveriam de receber poder, ou seja, diz o texto, o Espírito Santo. E uma vez recebido o Espírito Santo, a quarta parte, né, que é a segunda parte da terceira, então a gente vai entender aqui como quarta parte: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Ok? Então essas foram as instruções, bem simples: não saiam de Jerusalém,
aguardem até que a promessa seja cumprida, então vocês receberão o Espírito Santo para serem testemunhas de Jerusalém até os confins da terra, no versículo 8, ok? Então estas são as últimas palavras, na verdade, de Jesus Cristo aqui ainda nessa terra. Bom, dito estas coisas, como já foi dito, ele foi levado aos céus, ok? Mas então, a grande pergunta para nós nessa manhã é o que aconteceu depois que essas últimas palavras, que na verdade foram instruções, foram dadas por Jesus. Jesus subiu aos céus e a vida continuou. Mas e aí? Quais foram as implicações das últimas palavras de Jesus aqui nessa terra? Então é sobre isso agora que nós vamos falar e eu dividi em 3 consequências. Eles cumpriram, o que eles não cumpriram e como Deus lidou com essa consequência, com esse fato de eles não terem cumprido 100% do que foi dito, ok? Então, em primeiro lugar, nós vamos ver que daquelas 4 partes da instrução de Jesus, eles cumpriram com 3/4. Então, as 3 partes que foram cumpridas foram as seguintes. Eles não saíram de Jerusalém, cumpriram, check. Depois, eles esperaram até a descida do Espírito, cumprido, check. Depois, eles receberam o poder quando o Espírito Santo finalmente iniciou seu ministério na vida do crente, certo? No crente. Então, esse ministério do Novo Testamento é diferente do Velho, mas isso aí a gente fala numa outra mensagem. Então, essas 3 partes eles fizeram e deu tudo certo, cumpriram com o que Deus queria que eles fizessem. Não saíram de Jerusalém, esperaram até a descida do Espírito e receberam o poder. O problema é que daquelas 4 partes da instrução de Jesus, foram cumpridas 3 e uma delas não foi cumprida. Nós estamos falando dessa última parte, que é eles não saíram de Jerusalém rumo aos confins do mundo. Os versículos do capítulo 2, versículos 42 até 47, mostra isso pra gente bem claro. A ordem do Senhor era que eles saíssem e fossem fazer discípulos, fossem ser testemunhas de Jesus por toda a terra, até chegar aos confins. Só que não foi isso que eles fizeram. Quando a gente lê Atos 2, de 42 a 47, como eu disse agora há pouco, nós vamos ver que lá existe uma descrição de como estava a igreja naqueles dias. Então o que aconteceu? Eles estavam perseverando no templo em Jerusalém todos os dias, na doutrina dos apóstolos, nos jejuns, na oração. Eles estavam até repartindo bens e se preocupando uns com os outros. Esse modelo do que estava acontecendo lá em Atos 2, 42 até 47, é a base bíblica para a maioria das filosofias de igreja, de trabalho de igreja, escritas acho que no mundo inteiro. Só que só tem um pequeno problema. Esse contexto aqui está fora do que Deus mandou eles fazerem. Não era a vontade de Deus que eles ficarem parados apenas fazendo isso. Então, tendo em vista que das 4, 3 haviam sido cumpridas e uma não, Deus não deixaria as suas instruções ficarem sem procedência, não deixaria isso parar. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, uma vez que eles não estavam caminhando para os confins do mundo, sendo testemunhas, levando a mensagem e fazendo discípulos, automaticamente Deus então começa a prover uma ajuda para que as suas instruções continuassem procedendo. O que acontece? Então agora eu vou chamar você para fazer um passeio pelo livro de Atos e eu acho que você vai entender bem aonde que a gente quer chegar aqui com essa mensagem. Eu vou sair do capítulo 4 e vou até o capítulo 10 apenas fazendo citações para você entender como Deus estava ajudando a igreja a sair de Jerusalém e caminhar para os confins do mundo, ok? Até o versículo 10, o capítulo 10, os versículos 4 até o capítulo 10. Depois do capítulo 10, você vai ver como que isso simplesmente chega ao ápice. E você vê que
todos os lugares, até o final do capítulo, até o final do livro de Atos, você vai ver o id na prática, como que na verdade tudo estava acontecendo, ok? Então vamos lá, presta bem atenção nos detalhes agora. Nós acabamos de falar que no capítulo 2 é onde a igreja estava se reunida e ela não estava saindo. Muito bem. No capítulo 4, acontece, você vê lá descrita, a prisão de Pedro e de João. Após o discurso de 5.000 convertidos. Então, presta atenção, capítulo 4, há um discurso onde 5.000 pessoas se convertem lá em Jerusalém. E isso tem como consequência a prisão de Pedro e de João. Então, Jerusalém está acontecendo o que deveria ser feito. Eles estão dando testemunho e eles estão falando da palavra. Capítulo 5, você vai ver que lá está descrita a prisão dos apóstolos. E você vai ver que essa prisão dos apóstolos acontece depois que os apóstolos estavam realizando muitos milagres e estava acontecendo muitas conversões, ainda no contexto de Jerusalém. Então, de novo, capítulo 4, prisão de Pedro e de João, após o discurso milagroso de Pedro com 5.000 convertidos. No capítulo 5, a prisão dos apóstolos após muitos milagres e muitos convertidos, tudo isso em Jerusalém. Capítulo 6, acontece a prisão e a morte de Estevão, após também a multiplicação de muitos convertidos, também gerando muitos convertidos, tudo isso dentro de Jerusalém. No capítulo 8, você vê que a morte de Estevão causa uma grande perseguição contra a igreja. Estamos no capítulo 8 agora. Então eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia no capítulo 8 de Atos, no versículo 1, e veja que a Bíblia está descrevendo, a sua Bíblia aí descreve, que naquele momento, a partir da morte de Estevão, foi desencadeada uma grande perseguição contra a igreja de Cristo. E você vê que o mesmo versículo, Atos 8:1, também diz que essa perseguição causou uma grande dispersão da igreja. Mas olha que interessante, justamente no versículo 8:1, diz que a igreja foi dispersa pelas regiões da Judéia e de Samaria. Capítulo 8, versículo 1. Então você vê que todos aqueles milagres estavam de fato acontecendo em Jerusalém. Prisão de Pedro, prisão dos apóstolos, perseguição de Estevão, muitos milagres acontecendo e muita gente se convertendo. Quer dizer, a primeira parte lá da promessa, ou melhor, das instruções de Jesus para com aqueles primeiros crentes estava cumprida. Num segundo momento, você vê que com a morte de Estevão, capítulo 8, versículo 1, a igreja é dispersa por Judéia e Samaria. E a igreja dispersa por Judéia e Samaria começa a pregar o evangelho em todos os lugares. Segunda parte da instrução cumprida, porque Deus estava ajudando a sua igreja a cumprir com as suas instruções. Quando a gente chega no capítulo 9 de Atos, nós temos a descrição da conversão de um certo Saulo. E este Saulo, depois da sua conversão, vira o apóstolo Paulo, que foi a pessoa que encabeçou as 3 grandes viagens missionárias pelas quais o mundo conhecido, nas próprias palavras do próprio Paulo, ficaram conhecendo as boas novas do Evangelho. Daí as 3 grandes viagens missionárias. E agora o mundo já está bem mais amplo dentro do plano de Deus, na ideia de espalhar o Evangelho, sendo testemunhas para todos os lugares onde eles iam andando. Só uma coisa interessante, que nesse contexto aqui, quando o apóstolo Paulo chega lá em Filipenses, ele encontra um grupo de pessoas fazendo uma reunião de oração e depois ele é apresentado a um sujeito chamado Apolo, que já era um sujeito que vinha pregando a respeito da nova aliança, apesar de ainda não saber do fato da descida do Espírito Santo. Portanto, o evangelho estava caminhando muito rápido para os confins do mundo. Só que aí quando você vê no capítulo 10, caminhando um pouquinho com Atos, você vai ver que Pedro tem uma visão, onde naquela visão Deus comunica para ele que o evangelho não era para ficar somente entre os judeus, mas para ir para todos aqueles que não eram judeus, ou seja, os gentios.
Bom, depois disso você vê que até o final do capítulo 10, até o final de Atos, você vai ver o ID, que é o final dos evangelhos, você vai ver ele na prática, como que o ID estava acontecendo e sendo desenvolvido. Igrejas novas sendo plantadas, o evangelho sendo pregado, pessoas sendo batizadas, pessoas sendo ensinadas, pessoas conhecendo seus dons e colocando eles em prática. Basicamente é essa a maneira pela qual Deus continua desempenhando aquela instrução, aquela forma, como ele deu lá no capítulo 1 de Atos. Bom, acho que deu para você ter uma boa ideia de como a instrução de Deus, lá no capítulo 1, seguiu por todo o livro de Atos. E tudo isso vem das 3 últimas palavras de Jesus aqui nessa terra, as verdadeiras últimas palavras de Jesus sobre essa terra. Muito bem, meus irmãos, o grande plano de Deus, já falei sobre isso num outro vídeo, o grande plano da redenção, o grande plano de Deus é o plano da redenção, continua, não parou e não vai parar. Se você faz parte da Igreja de Jesus Cristo, você não pode desprezar o que Deus está fazendo em todo o mundo durante milhares de anos. Você não pode desprezar isso. Se você não tem certeza exatamente de como se enquadrar nisso, então a nossa sugestão como pastores, como líderes e homens de Deus, é que você ore para que você consiga entender, em primeiro lugar, qual é o seu dom, para que aí você possa entender qual é o seu papel, aquilo que Deus te chamou para fazer, para que o plano da redenção dele continue sendo desempenhado também através da sua vida, tanto dentro da sua igreja, dentro da igreja, como para todo mundo até os confins da terra. Então, se você consegue compreender isso e você ainda não tem uma certeza, você ainda não sabe exatamente como que você se enquadra nesse plano da redenção de Deus, como você pode ser útil, eu quero convidar você agora para orar comigo. Pai, nós estamos aqui com o nosso olho fechado e com a nossa cabeça baixa, porque esse é um momento de consciência do que o Senhor está fazendo. Tua palavra nos ensina que o plano do Senhor, a instrução do Senhor para a igreja, ainda está valendo até os dias de hoje. Pedimos que então o Senhor nos ajude, Deus. Muitos, milhões de crentes ao longo da história já tomaram sua parte e cooperaram com esse plano. E a vontade do Senhor é que nós todos façamos parte do plano da redenção e sejamos suas testemunhas até os confins da terra. Pai, o plano do Senhor é estabelecer uma igreja madura, onde haja instrução, onde haja comunhão, para que possamos fazer novos discípulos e cumprir com o plano da redenção do Senhor. Não nos deixa cair, Pai, no erro daqueles irmãos lá do início, que depois que entenderam a segurança que uma igreja bem estabelecida pode dar para o indivíduo, para a família, para a sociedade, se esqueceram de sair e alcançar mais pessoas que não sabem ainda da salvação. Pai, pedimos que o Senhor nos inclua dentro desse teu plano, com consciência e no poder do Senhor. Traz-nos a consciência, a inteligência para podermos lembrar e pensar qual é a tua vontade e o que o Senhor espera de nós nesse momento. Mas também, Senhor, num segundo momento, pedimos para que o Senhor nos torne consciente do nosso dom, para que a gente possa desempenhar exatamente aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, porque o Senhor já nos capacitou, o Senhor já nos deu poder no teu Espírito para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então pedimos, Deus, pela tua graça e misericórdia, mais uma vez, nos permita ouvir a tua voz, que o teu Espírito nos guie para a tua vontade, e assim poderemos conhecer qual é o nosso dom, Senhor. E aí poderemos buscar ao Senhor para que possamos desempenhar o nosso trabalho, a nossa obra, na nossa igreja local, sendo uma bênção e ao mesmo tempo cooperando para que o Evangelho chegue e ultrapasse qualquer fronteira, para que os confins da terra possam saber que o Senhor é Deus, que o Senhor é vivo, que o Senhor ama, que o Senhor salva e que o Senhor chama para a eternidade ao teu lado. Graças te damos, Deus, pela tua palavra e por mais uma vez instruir aqui o nosso coração. Muito obrigado, Deus.
Continua conosco, continua nos abençoando, continua abrindo o nosso ouvido, o nosso coração e a nossa mente para ouvirmos a Tua voz. É a nossa humilde oração que é feita em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Queridos irmãos, que Deus então abençoe cada um de nós nessa nossa caminhada junto com Deus, entendendo o seu propósito e sendo uma bênção, enquanto Ele desempenha o seu grande plano da redenção na face dessa terra. Que Deus abençoe cada um e até uma próxima oportunidade. Quem do pecado quebra a força, cujo amor é mais poderoso, o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Quem com trovões faz tremer a terra, quem com espanto nos tira o ar, o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Incrível graça é, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, agora eu sou livre. Oh, Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Quem põe em ordem o nosso caos, quem faz do órfão filho e filha, o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Quem com justiça governa o mundo, seu esplendor como sol brilha, o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Incrível graça é, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, agora eu sou livre. Oh, Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que venceu a morte. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que venceu a morte. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que venceu a morte. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, 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 incrível graça é, infalível amor, tomou meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, agora eu sou livre. Oh, Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Tua voz me chama sobre as águas,
onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além